Deu? Senhor, nós te louvamos por essa noite. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez na tua presença. Nos dá graça, nos dá habilidade, capacidade, rapidez de raciocínio. Abençoa todos que estão aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Gente, continua zerado para mim aqui. Vou sair e entrar de novo. Para mim, nada. Para mim, aparece o púlpito e depois nada mais e já passa para o próximo vídeo. Oi? Tá ao vivo? Eu vou botar o link do ao vivo agora. Entra aí, Ítalo, para ver. Culpa do teu staff, viu, Ítalo, isso aí? Agora eu acho que vai dar certo. Pelo menos eu já me vi no vídeo. Deu, Ítalo? Agora sim, eu apaguei o outro e joguei lá no grupo esse. Viu? Vamos lá. Pronto, o Jairo chegou, agora eu posso dar aula. Finalmente. Ainda bem. Agora sim, eu vou dar aula. Página 11, nós temos aí a autenticidade, credibilidade e canonicidade das Sagradas Escrituras, né? A composição da Bíblia, gente, é algo que sempre vai haver discordâncias. E quando nós falamos em discordância com relação à credibilidade dos livros, eu não sei, nunca sei se eu fico com óculos ou se eu tiro, eu nunca sei. Por causa da luz, nunca sei. E nunca as controvérsias são de pessoas de fora, na maioria das vezes, do contexto bíblico em si, do contexto de pessoas que estudam a própria Bíblia. Mas as controvérsias, elas são levantadas dentro da própria teologia. Então, como existem várias correntes teológicas, como existem vários pensamentos, né, formados a partir de hipóteses e ideias, a credibilidade, a autenticidade dos livros canônicos, eles são sempre colocados à prova. E aí eu queria ver com você, lá na página, lá para a última página, para as últimas páginas, que eu quero, na página 19, vou fazer vocês rodar. Vai na página 19, que nós vamos encontrar os critérios, né, para os livros entrarem no cânon, tá bom? Porque daqui você já tem uma ideia do que nós vamos estar falando. Com relação ao cânon, né, que quer dizer vara de medir, é uma régua. Existia um padrão para que esses livros passassem a ser considerados sagrados, porque muito foi escrito sobre Jesus, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento. É tanto que nós temos a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A nossa Bíblia hoje, ela é oriunda da Septuaginta, que é a versão grega dos livros, dos 39 livros do Antigo. Não é isso? No ano 250, foi empreendida a LXX, que é a Septuaginta. Quando você vê um L e 2X, que quer dizer 70,
é a versão dos 70. É a Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega dos livros do Antigo Testamento. Porque os livros do Antigo Testamento estavam escritos todos no hebraico. Alexandre o Grande, no afã de conquistar o mundo, que de fato conquistou na época, pagou 12 rabinos de cada tribo. E eles fizeram a grande obra chamada Septuaginta. Então, de cada tribo, 12 deles. E eles fizeram a versão dos 70, chamada. A partir daí, foi se desdobrando. A partir do grego veio a Vulgata, da LXX, que é a Septuaginta, veio a Vulgata Latina. E depois veio se desdobrando as versões espanholas, francesas, portuguesas e até chegar em nossos dias. Então, esses livros, eles passaram por vários critérios para serem considerados canônicos. Quando eu falo sobre os evangelhos, nós temos 4 hoje na Bíblia só, mas mais de 100 evangelhos foram escritos, como eu já falei para vocês. Mais de 100. Então, tinha que se haver um critério para a escolha desses livros, uma vara, uma medição, uma regra que fosse validar a autenticidade desses livros. Aí na página 19 tem 4 critérios, certo? Aí do último critério a gente volta lá para a página 11. É a apostolicidade. O que é a apostolicidade? É o que o livro deveria ter sido por um apóstolo ou por alguém próximo ao apóstolo, a um discípulo, ok? Isso é o critério de apostolicidade. Nós temos muitos livros que não foram escritos exatamente pelo próprio escritor. Ok? O Evangelho de Marcos é o evangelho escrito por Marcos, mas com as memórias de Pedro. Então, Marcos não é um evangelista, Marcos não é um discípulo de Jesus, Marcos é discípulo de discípulo. Marcos é o primo, sobrinho de Pedro. Então, a apostolicidade do Evangelho de Marcos, que é o proto-evangelho, o primeiro evangelho, se dá por causa de Pedro, ok? Segundo, conteúdo espiritual. O conteúdo do livro teria que transmitir uma espiritualidade em sua natureza. Teria que ter o quê? Um caráter transformador. Tinha que ter algo de espiritual no livro. Além de óbvio, ele teria que ser cristocêntrico. Não se deve, no caso do Novo Testamento, não se deve negar a realidade que o livro tinha que ser cristocêntrico. Até mesmo no âmbito geral de toda a Bíblia. Jesus tem que estar na revelação daquele livro. Ele tem que apontar para Cristo, ou antes ou depois da sua encarnação. Terceiro critério, universalidade. O que é isso? Quando nós falamos de igreja, aqui nós não estamos falando da igreja católica ou da igreja protestante, porque nesse tempo aqui, a igreja ainda era una, ainda era universal, era inteira. Não tinha se dividido ainda. Mas o livro teria que ter aceitabilidade, teria que rodar na maioria das igrejas da época. Então, a igreja tinha que ter o aval dela. Passava pelo crivo da igreja, pela comunidade. Todo mundo tinha que ler. A gente chama esse critério de universalidade. E o último é a inspiração. O livro deveria possuir indícios da inspiração divina. Que a inspiração é outro tópico que nós vamos ler do 11. Volta lá para o 11. Chega no 11. Vamos lá para o 11. Então, quando a gente chega no Antigo Testamento e vai ver a autenticidade desses livros, a gente vai observar que existe uma divisão tríplice no Antigo Testamento. Qual é? A lei, os profetas e o Ketubim. Ketubim ou Ketuvim, que é a poesia hebraica, né? Que são os livros de poesia. Os liberais ou os modernistas, em quase unanimidade, eles negam o quê? A autoria mosaica dos livros da lei. Não é isso? A maioria. Nenhum dos modernistas ou dos teólogos
liberais aceitam que Moisés seja, de fato, o autor do Pentateuco, ok? E aí a gente vai dizer o quê? Não, mas se eu estivesse na escola dominical, eu ia dizer que simplesmente ele foi o autor e acabou-se. Moisés é o autor e tal. Semana passada eu até falei isso, que é muito fácil ser aluno da escola bíblica dominical, porque já tem uma escola, já tem uma revistinha lá e você já aprende do jeito que está e está bom demais. Só que dentro do academicismo a gente precisa estudar sobre o prisma investigativo, sobre a ideia da academia. Sim, existem lá algumas manifestações geográficas, literárias, uma argamassa por trás do texto sagrado em si, que vai fazer com que muitas indagações sejam levantadas. Quando a gente vai olhar para o Pentateuco, a gente encontra pelo menos 5 fontes diferentes na escrita. E quando vocês forem ver o Pentateuco, eu até aconselho que vocês comprem o Pentateuco de Paul Hoff. É um livro maravilhoso. Ele deve ter umas 200 páginas, mas é um livro maravilhoso, uma linguagem muito boa. E ele vai trazer bem detalhadamente todos os processos das fontes do Pentateuco. E aí você vai estudar melhor quando estiver no Pentateuco. Mas eu vou citar para você o quê? A geovista ou javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal e a da santidade. Segundo a tradição, né? Quando você olha para essas 5 fontes diferentes, elas só são determinadas dessa forma porque existem diferenças na literatura. E alguém diz, como é que alguém pode ter sozinho escrito uma obra como essa com tantas fontes diferentes? E aí é onde a gente começa a desmistificar muita coisa. Quando nós falamos sobre o critério de inspiração, nós estamos falando daquilo que está escrito, ficou na Bíblia, ficou escrito, ficou registrado. Inspiração está ligado ao registro. É sobre o que está contido no registro. Isso é inspiração. A revelação é algo diferente e a iluminação é outro ponto. Ah, professora, isso aí está inspirado? Se está escrito, é inspirado. Toda a escritura é divinamente inspirada, apta para corrigir, para redarguir, para lá. Quando eu falar inspiração, eu estou falando não só do Espírito vir sobre o autor, o escritor, e ele escrever determinado assunto, mas sobre o texto ser sagrado no que está escrito, no registro citado, ok? Então, aí você diz para mim, professora, então, muitas pessoas já falaram para mim sobre a possibilidade do Gênesis ser, não ser uma realidade, isso e aquilo, e aquela história do casal lá e tal e tal. Sim, tá certa. A pessoa não está errada, não. Essa história desse casal que viveu num paraíso e etc e tal. Quantos outros mitos caldeus já foram escritos bem antes da escritura bíblica em si? O fato da história ter sido escrita antes não torna ela mais poderosa. Não torna. Professor, existe em algum lugar? Existe sim, os caldeus já sabiam dessa história. Quando Abraão chegou na Palestina, ele já sabia essa história, porque o cara já sabia, já conhecia escrita cuneiforme. Se Moisés vem depois de Abraão, Moisés está aí atrasado pelo menos 1000 anos de escrita. Porque ele era um cara que já saiu de um lugar onde já havia uma língua, onde já havia uma estrutura linguística, já tinha até água encanada. Quando Abraão saiu de Ur. Então, você imaginar que
Foi fácil para Abraão sair da onde ele estava? Não foi fácil. Deus falou com ele, ele se fez de doido. Deus matou o pai dele, no instante ele se lembrou de sair de lá. Deus forçou a barra. A proposta de Deus era para ele ir para uma terra que Deus ia mostrar. Quem é que quer tirar? O cara era filho de um sheik. Era um dos homens mais... Tera era um dos homens mais ricos do Mediterrâneo. Em Ur dos Caldeus. Como é que o cara ia sair, deixar uma cidade toda fundada, com tudo, com aqueoduto, água passando por debaixo da terra. Coisa que tem lugares em Fortaleza que não tem ainda. Tem. Que não tem nem saneamento básico. 1000 anos antes de Moisés, isso já existia em Ur. Ainda existe hoje. Aí o que você observa? As pessoas já sabiam ler e escrever no período de Hammurabi, sendo que as tábuas e listas eram lidas séculos antes de Abraão na Babilônia. Há uma grande probabilidade de Abraão ter trazido consigo tábuas cuneiformes de registros de Arã para Canaã. Dessa forma, Moisés poderia ter visto essas tábuas e, por meio de tais registros, por meio da tradição oral e por meio da revelação direta com Deus, ou os 3 fatores juntos, é que a ortodoxia cristã sempre atestou que Moisés, mais do que comprovado, escreveu Gênesis. Então, vamos dizer assim, como que alguém vai escrever uma coisa que não estava lá no princípio? Aí você diz, por inspiração, Deus revelou a ele. Beleza, eu acredito, Deus possa ter ajudado nesse processo de revelação. Só que já existia uma história escrita sobre isso, sobre essa criação. Então ele pegou essas placas, essas tábuas de onde? De uma escrita onde já existia. Alguém já tinha escrito sobre isso. Ai, professor, eu vou desistir desse negócio. Logo hoje que eu pensei que ia ficar mais crente, me perdoe. Me perdoe. Mas a autenticidade, você não achou que a história de Adão e Eva ficou conhecida pelos caldeus, não ficou conhecida pelos sumérios, não ficou conhecida por nenhum épico da criação dos egípcios, porque toda a civilização antiga fala sobre a fundação dos mundos, seja qual ela foi, todas elas são muito parecidas com a nossa teoria criacionista. Então, Deus não está sendo menos Deus se por acaso Moisés tiver feito um Ctrl+C, Ctrl+V numa cultura de uma escrita cuneiforme pré-existente. Temos crentes aqui ainda? Continue, viu, que nós estamos só começando. Então, e ainda tem um argumento da tradição oral. Ok? Sim, o período patriarcal, óbvio, né? Deixou um legado para ler. Então, Moisés vai escrevendo a partir de uma escritura oral, a partir de pesquisa sobre o que já tinha sido escrito e através da revelação. Essa é a única forma que a ortodoxia encontra para validar o Pentateuco para Moisés. Essa é uma forma de deixar ele em bons lençóis. Forra ele de todo lado e diz, ele escreveu ou assim, 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 ou de 3 formas. Mas foi ele quem escreveu. Quem não acredita nisso vai ter que penar um pouco, porque para a gente desfazer a autoria mosaica do Pentateuco, está bem difícil. No ponto B, vai falar exatamente que Moisés reiteradamente é tido como autor dos livros do Pentateuco. Aonde? Eu chamo isso de evidências internas. Lá em Êxodo, em Números, em Deuteronômio, você vai sempre encontrar. Quando o próprio Testamento está fazendo referência dele mesmo, é um paralelo próximo. Aqui o próprio Pentateuco está recheado de frases aonde se comprova que foi o próprio Moisés quem escreve. Como diz, Moisés escreveu como palavras da lei, o livro desta lei, esse livro, o livro da lei, as palavras da lei. Então, o próprio Pentateuco está recheado de menções que o próprio Moisés escreveu o Pentateuco.
Fora do Pentateuco, mas no Antigo Testamento, Moisés é tido como autor por texto 13 vezes. Fora o próprio Pentateuco, fora dele, nós temos 13 menções nos livros veterotestamentários. Tem aí o livro da lei de Moisés, a lei de Moisés, o livro de Moisés. Isso é o quê? Um argumento a favor da autoria mosaica dentro do Antigo Testamento. Se você anda um pouquinho mais, nós já temos um argumento que Jesus, nosso Senhor e Salvador, testifica acerca de Moisés como sendo o autor dos textos. E aí tem uma série de textos onde Jesus atribui a lei a Moisés. Ele falou dos escritos de Moisés, a lei e Moisés. Então, há uma atribuição dos ensinos do Pentateuco a Moisés em livros neotestamentários. Esses já são argumentos paralelos, mas é um paralelo distante. Se o paralelo próximo é a argumentação no próprio testamento, no testamento seguinte é um argumento distante. E nós temos ainda um argumento mais distante, que é quando a gente vai para a história e encontra Flávio Josefo. Na tradição judaica, indubitavelmente atribui o Pentateuco a Moisés. Ele diz assim, Flávio Josefo dizendo aqui: pois não temos uma incontável multidão de livros entre nós, discordando uns dos outros e contradizendo-se uns aos outros, como tem os gregos, mas apenas 22 livros que contêm os registros de todas as eras passadas, que são, como é justo, consideradas divinas. E desses, 5 pertencem a Moisés. Observe que ele pega os rolos que estão 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e coloca num rolo só. E ele diz que são 22 livros, só que a gente sabe que são 39. Na nossa divisão atual, são 39. E ele diz, desses 22, 5 pertencem a Moisés. Então, nós temos um argumento fora da Bíblia, um argumento extra-bíblico, um argumento histórico a favor da autoria mosaica para o Pentateuco. Ok? Alguma dúvida até agora? Não? Podemos seguir? Não creio nisso, não. É bom passar o microfone, gente, né? Ítalo, pega aí o microfone. Existe alguma literatura que contradiga essa questão aí? E contradiga o quê? A autoria do Pentateuco com Moisés. Só tem todo teólogo moderno, todo teólogo de... Mas eu falo de manuscrito mesmo assim. Tipo como o Pentateuco. A gente sabe que tem uns 5 livros aqui nessa ordem. Sim. Tem alguma coisa escrita nessa coisa lá de pergaminho, de coisa e tal. Dessa época, não. Época. São todos posteriores. Não, dessa época não tem. Não tem. Porque toda essa controvérsia ela vem depois. Né? Então, costumeiramente, os hebreus separam os profetas mais antigos dos mais recentes. Como teólogo, fique muito atento às linhas, né? Às evoluções nas falas dos escritores. Esse autor está trazendo aqui a menção de profetas mais antigos e profetas mais recentes. Outras literaturas vão dizer profetas anteriores e profetas posteriores. Com relação à Bíblia hebraica, existe uma diferença da posição dos livros. E para os hebreus, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis são livros proféticos, não históricos. Ok?
São livros proféticos, não históricos. Por isso que eles chamam de profetas anteriores. E Isaías, Jeremias, Lamentações e o bloco de 12 profetas menores são chamados de profetas posteriores. Ok? Essa é uma visão da divisão da Bíblia hebraica. Não é a divisão da Bíblia protestante que a gente usa. A divisão é o quê? Diferente. O que ele chama aqui de profetas mais antigos são aquilo que a gente chama de livros históricos. Ele considera profético. Ok? Caminhando aqui, nós vamos falar mais sobre o quê? Josué ter escrito o quê? O livro que leva seu nome, e Samuel escreve o quê? Juízes, sendo que este foi escrito logo após o começo da monarquia. A tradição hebraica afirma que 1 Samuel 1 a 24 foi escrito por Samuel, e de 1 Samuel 24 a 2 Samuel 24 foi escrito por Gade e Natã. Jeremias é considerado o autor do livro dos reis. Observem aqui que Natã é quem? Natã e Gade são o quê? Adoro ouvir um coro. Digam todos. Profetas. Acho muito lindo isso. Adoro. Eu nunca vou deixar de ser professora, porque é isso que me faz estar aqui, numa segunda-feira à noite, dando aula. Todo mundo responde em uníssono. Acho isso perfeito, maravilhoso. Uma coisa que eu quero ensinar para vocês, e pelo amor de Deus, quem chegar perto de você, corrija com todo amor. Quando a pessoa chegar perto de você e disser 1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, corre, foge. Antigo Testamento, livros masculinos. 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas. Masculino sempre, macho, pá, no antigo. No novo, tudo feminino. Se a pessoa diz, 2ª Reis, eu fecho logo a porta, é uma vaca que vai entrar. Uma Reis é uma vaca. Não existe uma Reis. Existe 1º Reis, 1º, 2º Samuel. Antigo Testamento, macho. Novo, tudo fêmea, tudo mulher, tudo menina. Carta, epístola. 1ª de Paulo aos Tessalonicenses. 1ª de Tiago. 1ª, 2ª, 3ª de João. 1ª, 2ª de Pedro. 1ª aos Coríntios. Tô leve. Novo Testamento feminino. Ai, mas eu vi um pastor assim. Não aprendeu comigo, está em pecado. Precisa aceitar Jesus, se converter. Então observa só que Jeremias é considerado o quê? O autor dos reis. Só que ele não escreve só 1º e 2º Reis. Ele escreve o quê? Jeremias, 1º e 2º Reis e Lamentações de Jeremias. Da própria pena, não, ele usava amanuense. O amanuense dele era Baruque, ok? Então, a maioria dos profetas tinha alguém que escrevia para eles. Então, esses livros que são de Jeremias, que são os livros de Jeremias, são escritos por Baruque. Tá bom? A profecia de Isaías é relatada por ele próprio. Jeremias foi incumbido de escrever um livro, todas as palavras que foram designadas e escritas. Mais na frente já falei de Baruque, né? Já tinha falado que Baruque é o amanuense dele. Ezequiel também foi imbuído de escrever, assim como Abacuque. E é aceito nos meios mais ortodoxos o fato de que os nomes nos primeiros versículos dos livros proféticos serem referentes aos autores de tais livros. Se você me perguntar, professora, é de uma forma unânime? Não, não é. Mas é a forma mais ortodoxa que nós temos
para dizer que são os autores. Quando a pessoa vem escrevendo e o nome aparece no primeiro, segundo versículo do livro, dá a entender que ele é o autor, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor e tal, e tal, e tal. São alguns indícios, indicações de que o próprio escritor está escrevendo aquela história. E aí foi essa regra que eles encontraram para dizer que quando os livros proféticos trazem o nome do autor nos primeiros versículos, é porque eles são os autores. E aí vem o Ketuvim, ou Ketubim, que são os livros poéticos, né? Salmos, Provérbios e Jó. Os megilotes. O que é o megilote? O megilote é o rolo, aquele rolozinho separado que era lido nas 5 festas principais de Jerusalém, né? Israel para em festa durante 5 anos. E os megilotes são lidos. São os rolos que são lidos. Quais são os rolos? Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Eles são megilotes, ok? Que são os livros poéticos, tá bom? Só que aqui no caso, quando a gente vai ler hoje na nossa Bíblia, na nossa Bíblia protestante, Ruth não aparece entre eles. Ruth aparece aonde? Como histórico. Lamentações é poético. Esther é poético para nós. Esther é poético, histórico. Observem que eles... o livro de Esther é lido na festa de Purim. A festa de Purim começa com o livro de Esther. Cantares é lido em Purim, nas trombetas, enfim. Essa divisão é a divisão do Ketuvim. É eles lá, os próprios judeus que fazem essa separação. A nossa é diferente. Observa como a proposta de poetas para ele é diferente. Os históricos não proféticos. Daniel não é considerado na Bíblia hebraica como um livro profético. E é um livro profeticíssimo para nós. Por quê? Para você ter noção, ele escreve 120 anos antes dos primeiros acontecimentos escatológicos. Então, não é considerado um profeta. Um profeta é Isaías, que profetizou 700 anos antes. Aí hoje, como é que a pessoa mede o grau de profecia? Profetiza hoje e amanhã tem que se cumprir. Daniel, porque começou o cumprimento 120 anos antes, não é considerado profeta, segundo a visão dos hebreus. Tem que ter de 500 anos para frente a profecia. Eles entendem que Daniel é um livro histórico, só histórico, assim como Esdras, Neemias e Crônicas. Esdras, Neemias e Crônicas. Só que para nós é um livro completamente escatológico. É o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Davi e Salomão são tidos como escritores. As inscrições dos salmos não fazem parte das obras originais. Contudo, a tradição hebraica as aceita. Por quê, gente? Porque os salmos é o inário de Israel. São 150 músicas. Então, não era considerado como parte da escritura. Era os salmos hinos deles. Era a harpa deles. Era o inário deles. Para nós, entrou no cânon como o quê? Como palavra de Deus. Mas para eles são os louvores. Era a sessão de louvores, as músicas, não é isso? E aí, o que se faz? 100 são atribuídos... 73 a Davi, 11 aos filhos de Coré, 12 a Asaf, 2 a Salomão, 1 a Etan, 1 a Moisés, que é o Salmo de número 90. E os outros são anônimos. Salomão escreveu os 24 capítulos de Provérbios, primeiros 24, e dos 25 ao 29 foram os homens de
foi escrito por Agur, filho de Jaque, e o 31 por Lemuel, que é o rei. Números 3, 24, tem a citação do rei Lemuel. Eu nem me impressiono muito por esse homem, não. Me impressiono mesmo é com a mãe dele, né? Porque capítulo 31 foi baseado na mãe dele. Ele escreveu baseado nela. Não é à toa que ele era um rei. Mas ficou conhecido mesmo aqui, no capítulo 31 de Provérbios. Ok? Não há o nome do autor no livro de Jó. Contudo, não é improvável que Jó o tenha escrito. É um livro escrito nos dias dos patriarcais. Jó é o mais provável de escrever tão bem os discursos de Elifaz, Bildade, Zofar, Eliú e de Deus. Bem, pode ser que o próprio Jó tenha escrito a sua obra? Pode. Porque é um período pré-patriarcal. O que é isso? Antes de Abraão, antes de Isaac, antes de Jacó. Só que é um cara que escreveu antes mesmo de Moisés, se for o caso. Então a gente tem duas possibilidades. Ou a gente dá a vez para o próprio Jó escrever seu livro, ou a gente diz que Moisés escreve Jó. Porque Jó, cronologicamente falando, é o livro mais antigo, anterior até ao Pentateuco. Pastora, eu já ouvi falar que tem muitos teólogos que não acreditam que o livro de Jó tenha sido uma história verdadeira. O que a senhora me diz a respeito disso? Tudo fora da ortodoxia é possível. Tudo. Se eu for ler a Bíblia de forma racional, jamais o livro de Jó, principalmente a história de Jonas, nada disso terá sido verdade. O componente fé tem que existir para que você acredite nisso aqui. Não tem como não. Você acreditar que alguém teve acesso ao céu e chegou diante de Deus e falou sobre um cara que morava na terra e etc e tal. A única coisa que a gente tem a favor da escritura bíblica, além do próprio Espírito Santo que converge para que a gente creia, é a arqueologia bíblica. Arqueologia, porque tudo aquilo que todas as provas que você precisa ter, tanto das datas do escrito, como da geografia da época, a arqueologia aparece como uma ciência parateológica, para-eclesiástica. A ciência anda lá, a arqueologia é a ciência que anda lado a lado com a Bíblia, para dizer para o modernista, para dizer para o liberal, que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se não fosse, não tem como você acreditar. Não tem como você crer. É pela fé. Como é que alguém sofre no nível que ele sofreu, chega no estado de degradação que ele chegou e tem tudo recuperado, tudo de volta? Tem como. É só olhando para as riquezas dele, estudando que aquelas jumentas que ele tinha eram jumentas brancas que só montava monarca. É um filhote de jumento que Jesus chega em Jerusalém, por ele estar montado na jumenta, as palmas são levantadas, as hosanas. Alguém recebe Jesus na porta, na entrada de Jerusalém, com palmas nas mãos. Não era por causa dele, porque ele não vinha vestido de rei. Ele estava montado num filhote de jumenta que só monarca montava. E aonde eu sei isso? Por causa da jumenta de Jó. Porque ele era o dono da Itapemirim da época. Na Itapemirim não, que faliu, né? Qual é a Guanabara? Não, mas de voar. Porque era o meio de transporte mais caro do mundo. Era camelo. E quantas frotas ele tinha de camelo? Está lá toda a riqueza dele descrita.
Era um sheik. Ele era um sheik. Boa noite, pastora. Boa. Complementando também que no livro de Jó, apesar de ser o primeiro livro, né, como a senhora está dizendo, existe muito dados científicos que é revelado ali, naquela conversa já no final do livro de Jó, que Deus vai conversar com Jó. Um exemplo muito claro, quando ele diz que a terra paira sobre o nada, que a gente só vai entender e saber disso no advento científico, talvez no século XVIII, que está revelado no livro de Jó já há muitos anos antes também. Como os monstros marinhos que estão lá. Ele coloca o Leviatã. Ele fala do Leviatã, né? Que é o símbolo de orgulho, que é um monstro marinho do Mediterrâneo. E aí eu quero morrer nessa hora quando os pentecostais vão pregar e diz assim: diante dele até a tristeza salta de alegria. Ele ali, gente, é o Leviatã. Ele ali é o monstro marinho. O texto tá todo falando sobre o orgulho. Ele tem a cauda não sei de quanto tamanho, a sua pele cheia de escamas, das suas narinas sai um fogo abrasador, a sua boca tem uma língua bipartida. É um monstro, literal. Que quem conhecia a cultura da época sabe que é o Leviatã, que é um tipo de animal até pré-histórico dentro da visão pré-histórica. Mas ele descreve isso, esse bicho. Aí o texto vai dizer, acho que é 19, 22, 19, adiante dele vai a força e diante dele até a tristeza salta de alegria, até a tristeza salta de prazer. Por quê? Olha, é a última vez que ela vive. Tem que saltitar mesmo. Aí a pessoa diz assim: você está triste essa noite, se alegre. Se alegre porque diante de Jesus até a tristeza salta de alegria. Aí é banco para todo lado, é um monte de coisa. Chamando Jesus de Leviatã, chamando Jesus de dragão, grande fera, monstro do mar, e etc e tal. Então, se não for pela fé, meu amor, se não for pela fé, nenhum deles passa. A gente está falando aqui da escrita de Jó, mas quem é que vai acreditar na ressurreição? Até hoje se contesta a ressurreição. Várias teorias para a ressurreição. A teoria do corpo ocultado, escondido. A teoria que o corpo era metafísico. Tanta teoria a favor da não ressurreição de Cristo, que tem louco que acredita, tem doido para acreditar em tudo, e tem incrédulo para não crer em nada. Salomão aparece, só que quando você olha o discurso bem pessoal de Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, que é quando ele abre o coração, né, e ele destrincha bem, quem tem 3 amigos como aqueles, não precisa de inimigo em lugar nenhum. Aí a gente pensa muito diretamente sobre ser o próprio Jó, o escritor do livro. Eu sou muito tendenciosa a crer que ele mesmo, de uma forma muito pessoal, ele apresenta. Quando ele faz 16 perguntas para Deus. Não tem resposta de nenhuma, mas ele pergunta. Então, é muito autoral. O livro é muito autoral. Muito autoral. Salomão aparece como autor de cantares. Ele frequentemente faz alusão às plantas específicas e ao luxo com a descrição da sua época. Além do fato de ter contato com outras obras e etc. Né? Samuel foi provavelmente o autor do livro de Ruth, pois este é associado a Juízes. A semelhança e a associação entre os livros faz com que Samuel, que é o autor de Juízes, tenha sido o autor de Ruth também. Quando a gente vai olhar na Bíblia hebraica, esses livros que a gente chama de histórico, eles estão todos juntos num rolo só. Ruth, 1º e 2º Samuel e Juízes.
Então, dá a entender que esse rolo completo é todo de Samuel. Lamentações tem Jeremias como seu autor, sendo que a tradição hebraica fez com que isso acontecesse. Na verdade, o livro tem muita semelhança com o livro de Jeremias. Mais uma vez, Salomão é tido como autor de um livro, a saber, do Eclesiastes. Logo no início, está escrito que o autor é pregador, filho de Davi, e é rei em Jerusalém. A referência à sabedoria de Salomão e às obras que ele realizou. Então, no próprio livro de Salomão, no Eclesiastes, é outro muito autoral, muito autoral mesmo. Então, dificilmente outra pessoa teria escrito. São evidências internas, aonde o próprio livro reivindica a autoria do determinado escritor. Mordecai ou Mardoqueu provavelmente escreveu o livro de Esté, pois é o mais provável de ter conhecido os relatos tão precisos do livro. Essa é a opinião entre os cristãos mais ortodoxos. Daniel, escrito pelo próprio Daniel, né? E alguns modernistas e liberais teológicos não creem que Daniel escreveu o livro por causa das profecias tão precisas que há no livro. Eles atribuem a escrita do livro em um período posterior, no tempo dos Macabeus, entre 168 e 65. Na verdade, o livro foi escrito 6 séculos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles colocam praticamente no período Macabeu, não é isso? Eles nem não acreditam que seja um livro profético, né? Mas que sim um livro histórico, já falamos disso. Esdras foi o autor do livro que leva o seu nome, foi escrito em tempos de grande tribulação e antecedeu Neemias por volta de 450. Provavelmente o dispenseiro do rei, por sua vez, é tido como autor, fala em primeira pessoa constantemente. Então, foi escrito no período de Malaquias. Crônicas trata mais dos aspectos sacerdotais, enquanto que Reis aborda mais as questões proféticas. A tradição aponta Esdras como autor de crônicas. Foi escrito provavelmente em 450 ou 25, antes do livro de Esdras. Pronto, gente. Essa parte aqui morre quem? O antigo. Passando para o novo, a gente chega na controvérsia dos evangelhos. Nós temos um silêncio profético, não é histórico. De Malaquias a Mateus, nós temos um período chamado de período interbíblico ou silêncio profético. Esse é um silêncio profético não histórico. Esse foi a época que mais se produziu literatura como bojo histórico para o Novo Testamento, principalmente. Para quem não sabe, esse também foi o período dos livros apócrifos. A gente chama de apócrifo o quê? Os livros não puros, são livros espúrios. Livros que não contêm os critérios de apostolicidade, canonização, universalidade, que não têm inspiração para ter sido arrolados. Na LXX, que é a Septuaginta, além dos 39 livros do Antigo, constam também mais 7 livros apócrifos, que são os contidos na Igreja Católica. Eles também estão dentro da Septuaginta. Na verdade, a princípio, o primeiro rolo eram de 14 livros. E aí cortaram para 7 e ficaram só 7 apócrifos dentro da Septuaginta ainda. Então, quando se fez a tradução da Bíblia hebraica para o grego, já tinha os apócrifos dentro, que são exatamente desse período aqui. Desse período aqui. Todo mundo escrevia, minha gente. Não tinha profecia, não, mas história para se contar tinha demais. No livro de Daniel, não existe um outro acréscimo, né? Existe o capítulo 13, que é a história de Bel e o dragão, capítulo 13 e 14. Eles colocam mais 2 capítulos, eles adicionam, né?
e aí adicionam Baruque 1 e 2, Tobias 1 e 2, adicionam Baruque 2, mais 2 Macabeus, sabedoria e o cântico, né, que é o cântico de Salomão. E eles acrescentam, fazem os acréscimos a Daniel, que são cortados da nossa Bíblia porque não tem inspiração nenhuma. É só fábula, muita fábula. Muito se escreveu historicamente, tem coisas, a história dos Epifânios, dos Macabeus, está escrito, tá, é história, não era para estar contido na Bíblia. Esses livros estão hoje fora do nosso contexto bíblico em si, mas os católicos o têm como uma fonte de inspiração. Para nós, são livros históricos. Históricos não canônicos, porque nós temos livros na Bíblia que são históricos e são canônicos, eles não. E aí tem uma porção de evangelhos, mas os que foram caindo e ficando, quem conseguiu ficar? Marcos, Mateus e Lucas. E aquela velha controvérsia que vocês vão fazer quando estiverem fazendo o Novo Testamento, vocês vão estudar a problemática sinóptica. Você diz, por que é que a gente está lendo em Mateus a mesma coisa que está em Marcos, a mesma coisa que está em Lucas, a mesma coisa que está... Não é bem a mesma coisa, são fontes. Eu não citei há pouco tempo a fonte javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. Aqui, no caso do Novo Testamento, são fontes comuns de interdependência entre os evangelistas. Ok? Um fazia uso da escrita do outro, ou eles iam diretamente a uma fonte comum. De uma forma conceitual, Marcos é o evangelho mais antigo e ele traz um esboço histórico para os demais. Quem segue Marcos vai seguir uma sequência histórica mais coerente, porque Marcos está o quê? Estudando as memórias de Pedro, escrevendo as memórias de Pedro, escrevendo para Romanos. É o pior grego do Novo Testamento, mas lá tem um esqueleto, um esboço histórico. Mateus está escrevendo sob uma perspectiva para judeus. Então, ele vai trazer a nomenclatura do reino, toda a proeminência, as profecias acerca do Messias e etc. e tal. Só que existe um material peculiar do qual o Evangelho de Mateus tem e ninguém mais tem. 30% do Evangelho de Mateus só ele tem, que são 10 parábolas específicas do Evangelho de Mateus. É a única diferença entre ele e Marcos, entre ele e Lucas. 10 parábolas. O resto... ele só vai mudar o quê? O tipo de linguagem, porque o estilo literário é outro, quem está lendo é um judeu, então não tem como ele escrever uma coisa fora da cultura judaica. Ele vai usar as parábolas do rei, da vinha, e etc. e tal. Vai usar o reino de Deus, o reino dos céus, e por aí vai. Então, 30% só. São 10 parábolas que não contém nos outros. E o que mais? Outro material que é usado para compor o Evangelho de Mateus. A fonte Kelly, Kelly é a palavra fonte, em alemão. Nessa fonte contém 250 versículos de ensinamento. Kelly foi fonte para quem? Foi fonte tanto para Mateus quanto para Lucas. Kelly está contida tanto em Lucas quanto em Mateus. E o que é isso, professora? Basicamente, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é aquilo que você vê de 5 a 7 de Mateus. O Sermão do Monte é extensíssimo. Lucas também escreve o Sermão do Monte, mas ele não coloca na mesma disposição que Mateus usa. Ele faz diferente. Por quê? Ele está escrevendo para um outro tipo de pessoas. Ele não tem a necessidade de trazer uma linguagem de igreja, uma linguagem de judeu. Ele está escrevendo para pessoas que têm um nível social, um grego erudito. Ele está escrevendo o melhor evangelho de todos eles. Ele diz que depois de apuradas investigações,
de incansáveis estudos, de empreender. Depois de muita gente, ele começa o evangelho dizendo assim: depois de muita gente ter empreendido muita obra acerca da vida, da narrativa, sobre Jesus e etc e tal, eu decidi escrever a minha. Então ele está dizendo que fez a partir de pesquisas e também de testemunhas oculares. Lucas teve o privilégio de receber pessoas e que foram curadas por Jesus e ouvir o testemunho, né, oral dessas pessoas, e escreveu o melhor dos evangelhos. E nós temos aquele material também chamado de L, que não é Lula, graças a Deus, L, que é 40% do evangelho de Lucas, que só Lucas tem. Então, se você me perguntar quem é Lucas, Lucas é o esboço histórico de Marcos, é Kelly, 250 versículos, que é a fonte didática, são os ensinamentos, e é também L, que é 40%. Da onde ele tirou? Ouviu, viu, apalpou, ouviu, pesquisou e fez. Então, cada evangelista daquele, apesar de estar escrevendo textos sinópticos, uma visão conjunta, cada um deles, 3, tem uma particularidade que só eles têm. Coitado de Marcos, é magrinho, é aquele evangelho magrinho, que só tem tempo de escrever Jesus correndo, e é imediatamente, toda hora, imediatamente, subindo, descendo. É o evangelho do servo sofredor. É de alguém que está morto de cansar de tanto trabalhar. Esse evangelho tinha que se identificar diretamente com o romano que era escravizado. Ok? E por aí vai. Quando eu chego em João, eu tenho a mesma trajetória de vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, mas sob o prisma de uma defesa à divindade de Cristo. Então, ele não segue a ordem dos 3 sinópticos. Ele tem uma responsabilidade com a igreja do século I. Ele precisa dizer que aquele Logos que encarnou é Deus desde sempre, que todas as coisas foram feitas baseadas nele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Filosofando com os teólogos da época, ele apresenta, ele faz uma apologia à divindade de Jesus, e por isso apresenta Jesus nos seus diálogos, e no diálogo de Jesus com as pessoas, ele apresenta Jesus como Deus, porque Jesus está sempre onisciente, lendo o pensamento das pessoas enquanto conversa. Então, ele tem a objetividade de dizer que Jesus é Deus. Atos é também atribuído a Lucas, ele deixa isso muito bem claro. Quando ele vai escrever Atos, ele diz: te fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado foi o quê? O Evangelho. Segundo tratado, o livro de Atos, que é um livro histórico, não é isso? Quase nenhum teólogo discorda da autoria lucana de Atos. Graças a Deus, né? É propagado que Atos é o segundo tomo da sua obra, sendo o Evangelho o primeiro tomo. E por que não dizer o segundo melhor grego do Novo Testamento? O apóstolo Paulo escreveu 13 das epístolas contidas no Novo Testamento. As epístolas pastorais de 1 e 2 Timóteo e Tito são postas em dúvida quanto à autoria paulina. Contudo, a maioria absoluta dos teólogos bíblicos conservadores vê Paulo como seu autor. Ok? Então, o seguinte, saindo de Atos, vem as epístolas. 13 são de Paulo. Não sabemos quem escreveu Hebreus. Vocês sabem, tem ideia? Wagner acha que foi uma mulher. Porque depois de escrever 13 capítulos, a pessoa fala assim, de forma resumidamente abreviada, pode ser que Priscila tenha escrito com a ajuda de Lucas.
Eu acho que Hebreus é assim, a coroa do Novo Testamento na questão universal de cartas. É a carta judaica do Novo Testamento. É a carta judaica do Novo Testamento. Se Paulo tivesse escrito essa carta, minha gente, primeira coisa, ele teria se apresentado na chegada. Como é que ele escreve 13 cartas? Já no primeiro versículo, ele diz que é ele. E quando ele vai se reportar aos seus irmãos hebreus, ele não diz que é ele. O gênero literário é muito diferente dos que Paulo escrevia. Apesar de que Paulo mesmo só escreveu as epístolas da prisão. Só elas. De punho, só elas. Cada alfa desse tamanho, ó. Vede quão grandes letras vos escrevo. Só as epístolas da prisão. Filemon, Filipenses. Romanos não é da prisão. Técio. Então, Paulo pode ter ditado as 13. Quem escrevia? Técio ou Silas, que é o mesmo Silvano, né? Ele é que é o amanuense de Paulo. Da mão de Paulo, só as da prisão. Eutécio, ele diz então, o próprio Técio, né? Já se identifica de cara. Só que é paulina, porque é autoridade paulina, né? Só que escrita por outro. Então, penso que Romanos é essa coisa maravilhosa, essa obra escultural, bem... É pegar o Antigo Testamento, passar no liquidificador e Jesus sair como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu penso que pode ter um Apolo por trás de Paulo, um Apolo por trás de Lucas escrevendo, porque o terceiro melhor grego do Novo Testamento é Hebreus. E eu acho que tem uma assinatura lucana, já que Lucas era próximo de Paulo, de Barnabé, de Silas, que escrevia para Paulo, e aí pode ter uma jogada bonita deles três compondo essa linda obra. Porque não tinha como não ser um judeu conhecedor dos rudimentos e de toda a lei para não escrever aquilo. Então, para saber de todos os pormenores dos rudimentos, do sacrifício, do sacerdócio, tinha que ser um judeu de direitaça mesmo. Então, ou um Apolo, ou um Paulo muito mascarado, ou um Barnabé até, ou um Barnabé. Judas e Tiago foram escritas pelos irmãos de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Judas, irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus também. São cartas gerais e elas tiveram muita dificuldade de entrar no cânon. Principalmente Judas ficou pendurada há anos. Ela sai no último concílio. Por quê? Porque ela contém um escrito de um livro apócrifo. Então, porque ele cita no versículo 9 de Judas, quando Satanás disputava com Jesus. Satanás disputava com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. Ele não disse nada, a não ser o Senhor te repreenda. Essa citação segurou por mais de 2 séculos a canonicidade do livro, mesmo sabendo que Judas era irmão de Jesus. Mas por quê? Porque essa citação é uma citação de um livro apócrifo. É o livro Assunção de Moisés. É onde tem a disputa pelo corpo de Jesus. O corpo de Moisés. Na Paulos, na Paulinas, talvez você encontre. Assunção de Moisés. Então, como tem uma citação, aí quase passa. Aí ele teve que dar uma carteirada, né? Rapaz, é um capítulo só. Eu sou irmão do homem. Será possível? Vocês vão me levar para Constantinopla para poder me dar este livro.
finalmente passou, mas enganchou o último a ser passado. Porque, na verdade, tem uma citação de um livro apócrifo. Não que não seja verdade, porque nós não temos outro relato no Antigo Testamento sobre essa disputa aí pelo corpo de Moisés. Nós não temos. Quem trouxe? Judas. Vindo da onde? Do livro apócrifo. Aí, eles tiveram razão em segurar a canonicidade desse livro, né? Mas o que eu disse? Se está registrado Acho lindo quando vocês respondem uníssono. Inspirado! Se está registrado é porque é? Oh, coisa linda a palavra de Deus. E aí, Pedro escreve as 2 cartas que levam seu nome, embora a segunda de Pedro tenha um estilo claramente diferente. O que pode explicar, tendo Silvano como amanuense, para a primeira epístola, né? Então, no caso, a segunda, quem escreve é quem? Silas, né? João, o apóstolo, é tido como autor das 3 epístolas e de Apocalipse. As diferenças de estilo contidas em Apocalipse podem ser elucidadas da mesma forma que primeira e segunda de Pedro. Assim, eu não sei se quando a gente chegar no céu a gente vai ter tempo de falar sobre isso, se eu vou me lembrar desses assuntos. Mas uma das coisas que eu vou ter assim, uma leve curiosidade é dizer assim, não, o evangelista, né? O evangelista é um e o escritor das 3 Joãozinho e do Apocalipse é outro. Não tem como ser a mesma pessoa, não. Se você for rodar no contexto do Novo Testamento, entre Mateus e Apocalipse, a gente encontra uns 9 Joões perdidos. Era um nome muito comum. E tem aquilo que a gente chama de pseudonímia. O que é isso? Quando você pega e escreve um livro, por exemplo, eu pego a Denise, que já é uma escritora renomada, escreve sobre o poder da desconexão. E aí eu pego um livro, escrevo e peço ela para assinar, porque ela já tem autoridade apostólica. Então, assim, a impressão que eu tenho é que quando a gente chegar no céu, ainda tiver condição de fazer essas perguntas, isso aqui vai cair tudo por terra, nem era. Tipo, eu sentada lá às margens do rio da vida. Não, João, me conta. Me conta essa viagem, cara, porque não tinha como, foi tu não sabia nem o que estava escrevendo. Que grego imundo é aquele? O grego de Apocalipse é terrível, minha gente. É terrível. Cheio de simbolismos. É uma aberração. Como é que essa pessoa que escreveu Apocalipse é a mesma pessoa que escreveu os 3 Joãozinho, chamando de filhinhos? Está no diminutivo, superlativo, aumentativo. Uma linguagem boa. A tradução para os 3 Joãozinho está ótima. No português, né? Quando a gente vai olhar no grego, é muito bom. Então, assim, é uma viagem, uma discrepância muito grande. E aí, assim, eu queria só saber quem foi. Tu pagou quem para fazer? Porque botou teu nome lá, carimbou, mas não foi tu, não. A mim tu não engana, né, João? Tu sabe. Então, tu era quem? Tu é dos 3 ou tu é o último? Tu é o do Apocalipse ou tu é das 3 cartinhas, dos 3 Joãozinho? Porque o mesmo não dá para ser, não. Impossível. Ficou doido? Sofrimento tirou a capacidade dele? Essa é uma das questões que a inspiração fala, né, pelo próprio escritor. Deus respeita a capacidade intelectual do escritor e deixa que flua por meio da sua intelectualidade, seja inspirado o que ele está escrevendo, né? Não é um Chico Xavier da vida?
Disse que um livro é corrupto pelo fato do seu texto ser diferente do original. A credibilidade inclui tanto fatos de veracidade quanto de pureza do texto. Ok? Dúvidas? Nenhuma? Por que assim não está servindo de nada? Porque eu estou tentando ainda pela apostila para vocês não se perder. Porque se eu fosse falar bem aleatório aqui, eu ia ser bem cruel. E na credibilidade, vamos para a testificação do recebimento de Cristo no Antigo Testamento. Jesus recebeu o Antigo como o quê, gente? Como acontecimentos reais, como doutrinas autênticas. Para ele, o Antigo Testamento tinha autoridade final. Grandes ensinos veterotestamentários, Jesus revela como verdadeiros. Então, no argumento do paralelo próximo, o Novo Testamento reivindica toda credibilidade do Novo, através da pessoa de Jesus. A segunda prova é a prova derivada da história e da arqueologia. As descrições bíblicas do Egito, da Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, em outros lugares são provadas pela história. Nomes de estadistas de tais lugares são citados na Bíblia e são comprovados pela história por meio de outras fontes. Então, a história e a arqueologia também irão corroborar para que os escritos bíblicos sejam de credibilidade. Página 17. Possuíam qualificações e testemunho para o ensino da verdade de Deus. Mateus, João e Pedro foram testemunhas oculares de Cristo. Marcos foi o intérprete de Pedro. Lucas foi companheiro de Paulo. Este foi chamado diretamente por Deus. Gálatas 1, 11 e 17. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. O Espírito Santo os inspirou. Então, quanto a crer, acreditar, a credibilidade, né? Até se a gente for nos escritos católicos, nós vamos encontrar esses primos de Jesus aqui com ele, na casa dele, no contexto familiar deles. Judas, Tiago, as evidências das testemunhas oculares. Quando a gente fala nos evangelhos sinóticos, a gente pensa muito nisso também, na tradição da igreja de Antioquia, na tradição da igreja de Cesareia, a igreja de Jerusalém, que é o quê? Que já é a universalidade, a forma como aquelas igrejas aceitaram aqueles evangelhos naqueles dias, que já é uma prova a favor da credibilidade dos livros. A honestidade dos escritos neotestamentários. Você imaginar que os discípulos morreriam por histórias que eles mesmos inventaram? Já pensaram nisso? Se todos eles inventaram aquelas histórias, eles foram condenados pela mentira que eles contaram, foram mortos, assassinados, queimados, por uma mentira, por uma historinha que eles contaram. Então, não há evidência de que testemunhas falsas tenham inventado histórias e tenham sacrificado suas posições, bens e a própria vida por uma mentira inventada exatamente por elas mesmas. Camarada enfrentar uma caldeira de óleo fervente, um Tiago da vida que foi arrastado pelas ruas e foi completamente descalpelado depois de ter escrito as suas cartas, a sua carta. Então, a pessoa se sacrificar a esse ponto e morrer por uma mentira, então a honestidade dos próprios escritores valida a credibilidade do escrito. A harmonia dos escritos. Quem é que está com o microfone? Tem alguém aí com o microfone?
Só para ler a harmonia dos escritos. Não há uma contradição dos sinóticos, mas sim uma complementação. O Evangelho de João se encaixa harmoniosamente com os sinóticos. Atos é o contexto por trás das epístolas. Doutrinariamente, há uma harmonia entre os livros do Novo Testamento. Cristo é Deus nos sinóticos e em João. Fé e obras são vistas de pontos diferentes por Paulo e Tiago em certas ocasiões. Paulo fala das obras da lei em muitos casos, mas também fala das boas obras. Tiago fala das obras de misericórdia, que são boas obras. A harmonia dos escritos, né? Acho que uma das coisas mais controversas, a questão da harmonia dos sinóticos, o que se fala mais é das repetições entre um e outro e deles terem usado fontes comuns entre eles. E aí a gente já falou sobre isso. Você tem nos evangelhos uma narrativa, as biografias de Jesus. Chega em Atos dos Apóstolos, você tem uma sequência histórica de 4 viagens missionárias. E quando tu chega nas 13 epístolas, está lá a descrição das 4 viagens, inclusive a última, que é a viagem da morte. Enfim, é uma complementação. E por acaso, Apocalipse está lá no final como sendo as últimas coisas a serem escritas. Não é isso? Então, não existe uma aparente contradição. Mas Paulo diverge de Tiago, porque Paulo diz que a gente é salvo pela fé e que não vem das obras e é dom de Deus, mas Tiago diz que a nossa fé sem as obras é morta. E quem é que faz esse tipo de pergunta? O leigo faz esse tipo de pergunta. Pastora, me tira uma dúvida. A Bíblia fala de Tiago que morreu ao fio da espada. É esse mesmo Tiago? Tem o Tiago que morre ao fio da espada e o que morre descalpelado. Porque são, no mínimo, 4 Tiagos no contexto do Novo. Se a gente for para a história, tem mais, mas são 4 Tiagos. Tem o Tiago, filho de Alfeu, o do Zebedeu, tem o irmão de Jesus, né? E tem o Tiago, discípulo. Então, são muito Tiago. É o irmão. Esse é o irmão de Jesus. E aí, o que acontece? Se você olha, o que você não pode desprezar no contexto quando aparece uma aparente contradição? Contexto. Para quem esse texto foi escrito? O que ele queria dizer naquele momento? Lembra que eu falei disso? O lá e então e o aqui e agora? Para quem foi escrito? Destinado a quem esse texto? Paulo está escrevendo lá em Efésios sobre a fé para a salvação, não é isso? Ele diz, ninguém pode se salvar não. Está todo mundo ferrado, estava todo mundo condenado e por acaso todo mundo morto. Jesus foi lá e decidiu ressuscitar umas pessoas. Ressuscitou, botou vida nela. E porque Jesus entrou nela, agora elas têm fé e podem ser salvas. E ninguém pode fazer nada. É só Deus quem pode gerar a fé para a salvação. E não precisa de juntar obra, não. Não precisa fazer boa ação para ser salvo, não. Não tem boa ação que salve ninguém. É pela fé. Pá. Contexto de quê, minha gente? Contexto de pessoas que precisavam se desvencilhar do pecado de forma a entender que existe um Espírito de Deus que vem sobre o homem e dá a ele a capacidade. O próprio Espírito no homem faz ele ser salvo. É Deus quem faz o homem se salvar. Não tem nada de doutrina de boa obra, bons pensamentos, purificação, contra toda e qualquer argumentação da época para as boas obras. Aí Tiago está escrevendo para os crentes sem vergonha, desviado, que matava serviço,
crente trabalhando para crente, roubando crente. Não, o importante é fazer a obra de Deus. O importante é servir ao Senhor. O importante... Não, assim, importante é você deixar de ser sem vergonha, se converter. Você está dizendo que é crente, mas não está fazendo nada. Qual é a verdadeira religião? Ele vai dar uma definição lá sobre a religião, a melhor religião. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas. Não é esse um conceito que ele dá? Isso é dentro de uma cultura universal de pessoas que estão servindo a Deus, estão achando que estão salvas, e a salvação já basta. Ele não precisa ser educado com ninguém, ele não precisa trabalhar direitinho, ele não precisa dar esmola, ele não precisa pagar em dia, ele está trabalhando o caráter de quem é salvo. Ele diz assim, a fé sem as obras é morta. Pessoa pode ter fé para fazer uma montanha sair do meio do mar, mas tem a vida igual um puleiro, bora, mano. Essa tua fé aí não vale nada, porque teu vizinho nunca vai se converter por tua causa. Tu não tem testemunho para ele? E aí ele começa a traçar o perfil daquela comunidade, daquelas pessoas que precisavam não só mostrar, evidenciar a fé, mas as obras como resultado da salvação. Os dois estão com a mesma linguagem. Ninguém faz obra para ser salvo, não. A gente faz obra porque é salvo. E pronto. Então eu tenho só que entender quem é que está lendo aquele texto. Imagine se Paulo diz para os romanos o que Tiago disse. A esculhambação. Até nunca mais a igreja de Corinto ia se acabar. Ia Corinto 1, Corinto 2, Corinto 3, 4, 10. Porque ia ser safadeza em cima de safadeza. Então, precisa entender o contexto que está sendo, para que contexto está sendo escrito. Então, vem os fatos neotestamentários de acordo com a história e com a experiência. Fatos bíblicos são comprovados por historiadores, como o recenseamento de Quirino na Síria, os atos de Herodes, o Grande, de Antipas, de Gália, etc. Isso aqui é mais um argumento a favor da credibilidade. Quanto à experiência, cristãos testificam o encontro com Deus e ouvem a sua voz. Se cremos na existência de Deus e os relatos sobre ele por meio da Bíblia, é mais do que natural crer que ele se revela aos seres humanos e fala com qualquer um que tenha a disposição de falar com ele constantemente. O processo da escrita era algo extraordinário. Para se escrever, para uma pessoa, um copista, né, escrever um livro, ele está ali diante de uma maçora, da pequena maçora ou da grande maçora, reproduzindo uma cópia fiel, original. Hoje, todos os nossos textos, eles são fiéis aos originais mais antigos. Só tem original hoje no Museu do Louvre. Só no Vaticano. Fora isso, nós andamos com as cópias. Mas as cópias, elas têm o valor. Não estou falando de tradução de Bíblia. Estou falando de cópia de manuscrito. Quando você estiver lendo um livro de teologia e tiver um M maiúsculo, ou um M maiúsculo com S do lado, são manuscritos no singular ou manuscritos no plural. Um P46, um M22, são os manuscritos. E nós usamos as cópias dos mais antigos. Então, não tem como você estar hoje com uma fraude nas mãos. Não tem como. A pessoa estava escrevendo o livro aqui, em cima de vamos pensar na pele de um animal. De um... velino, velino, eu acho que é um antílope novinho. A pele tem que ter um ano certo, tempo certo, esticada. A cola é feita com carvão, é marcada, né? A caneta, ela tem que ser usada exclusivamente naquela vez e depois não se usa mais nem a tinta, nem a cola, nem a
A posição que a pessoa está lá escrevendo não pode se mexer. Ninguém pode entrar na sala de quem está escrevendo uma cópia de um original grego, de um original Bíblia, Antigo ou Novo. Ninguém podia entrar. Ah, mas eu sou o rei, eu posso entrar. O rei entrava, era um cachorro que entrava. Porque o rei não é uma figura que a pessoa tem que se curvar, abaixar e etc. Se um rei entrasse enquanto alguém estava fazendo uma cópia, a pessoa continuava escrevendo. Toda vez que escreveu o nome de Deus, mudava a caneta para escrever o nome de Deus. Então, assim, no final que aquela página era escrita, era feito o cálculo da maçora. Letra por letra era lida na horizontal. E aí se colocava no final de cada linha o número de letras. E todas na horizontal. Do lado colocava-se os números. E no final tinha que fazer uma somatória. Depois pegava-se uma régua e media a folha ao meio, que é a maçora. Falo folha, mas é a maçora. No meio dessa cópia tinha uma palavra. E essa palavra ela tinha que estar exatamente milimetricamente no mesmo lugar da onde estava a cópia. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Um cálculo era feito na transversal, como se fosse um cálculo da hipotenusa, da ponta direita do documento até da ponta esquerda do documento à ponta direita final. E aquele número tinha que dar exato, somando letra por letra, o cateto, o cosseno e etc. e tal. Tinha que dar de acordo. Se desse um número diferente. Ai, não, foi erro. Vou contar de novo até dar. Se desse 3 erros, foi só uma diferença de um número. Aquela cópia, isso podia ter passado 1 ano nela, fazendo. Ela ia para uma gueniza, que era um armário onde se colocava as cópias que não estavam de acordo com o original. Não estava de acordo porque, às vezes, a letra ficava um pouquinho mais gorda, mais inchada ou menorzinha e mudava. Se tivesse uma diferença de milímetro, ela era desprezada. Ela ficava lá dentro e era incendiada a cópia junto com o armário, porque nem o armário ficava, que era a gueniza. Só o escritor que escapava. Mas até a gueniza era queimada. Essa era a segurança que se tinha para a maçora ter a nota, ter exatamente a mesma autoridade do original. Então, nós temos cópias seguras. As nossas cópias são seguras. Aí tu vem para mim com história de NTLH, blá, 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 blá. Isso aí nem Bíblia. Me perdoa, Senhor Maria, pelas horas que são. Mas para quem fez um trabalho hercúleo desse, tu chegar para mim com NTLH debaixo do braço, não é crente, não. Sim, amém. E aí a gente chega na canonicidade do novo, não é isso? Está aí a palavra cânon aí, vara de medir, vara reta de medir. É a colação completa dos livros divinamente inspirados. E aí vem a canonicidade do novo, ou do antigo. Nós já falamos também sobre essa parte, né? Nós dissemos, só que essa parte do concílio de Jamnia no século I. Os livros do Pentateuco foram tidos como inspirados oficialmente, a luta. Oficialmente, depois da volta dos judeus da Babilônia. Os livros proféticos foram logo depois, no século III a.C. E o Ketuvim, ou Ketubim, foram tidos como inspirados somente no concílio de Jamnia, no final do século I. E Eclesiastes e Cantares quase não passa. Os peitos da gazela seguraram os papas, que eles não queriam passar nem a pau.
Essa história do teu seio, do teu peito, do teu pescoço, de uma taça de vinho, de eu te banhar com o vinho, que o teu amor é melhor do que não sei o quê. Passa não. Cantares foi o último. E ainda foi impressando, viu? Porque ao pé da letra, como foi que eles ainda conseguiram deixar que Cantares fosse canonizado? Primeiro, o amor de Yahvé por Israel. Segundo, o amor de Cristo pela igreja. Terceiro, o amor de Salomão pela sunamita. E, por fim, o amor entre um homem e uma mulher. Mas se você fizer a ordem contrária, é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. É o amor entre um homem e uma mulher. Caio Fábio de Araújo Filho, quando era crente, escreveu um livro muito bom. Chama Entre um Homem e uma Mulher. É uma descrição exata do livro de Cantares e é um livro muito bom. Então, quase não passa. Eclesiastes era tido como sabedoria popular. Não queria deixar passar. Então, eles dois foram os últimos no século I. Alguns são da opinião de que a seleção final do cânon do Antigo Testamento foi finalizada por Esdras por volta do século V a.C. Joséfo relata que o cânon foi completo no tempo de Esdras, no reinado de Artaxerxes. Esdras tinha uma grande preocupação com os livros sagrados, sendo chamado de o escriba. Ok? E aí, na página 19, eu comecei com ela, que eram os critérios, não é isso? De canonização. E vem a questão da inspiração da Escritura, não é isso? Quando nós vamos definir a inspiração, a gente define como, gente? A gente define que é a transmissão da verdade que não tem como vir de outra forma, enquanto que a inspiração está ligada ao registro. Registro da verdade, revelação, iluminação e inspiração. Pode-se ter revelação sem inspiração, como houve com muitos e com João, quanto às vozes dos 7 trovões, dos quais ele não pôde escrever. Pode haver uma inspiração sem revelação? Sim. Ele deixou registrado sobre os trovões? Deixou, não está lá? Os relâmpagos, viu as luzes, lá. Aquela descrição das figuras simbólicas do Apocalipse. Aquilo ali está revelado, está inspirado, está iluminado. O que é aquilo ali? Está inspirado, gente, porque está escrito, está registrado. Mas ele não está o quê? Revelado, porque ele não sabia por que era que ele estava escrevendo aquilo. Ele simplesmente escreveu o que viu. Ele não tinha o discernimento daquilo que ele estava vendo. Oi? Revelação é quando eu tenho o quê? O discernimento do que está sendo inspirado. A revelação, ela pode vir acompanhada da inspiração. Sim, vem. Mas pode ser que tenha uma inspiração sem revelação. Estou escrevendo aqui, mas eu estou sendo guiado por Deus nisso aqui. Eu não estou sabendo o que é isso aqui. E existe a revelação, também pode haver a inspiração sem revelação, quando os autores escreveram mediante inspiração depois de um trabalho de pesquisa. Pode ser assim também? Pode. Lucas deixou bem claro que o processo de escrita dele, do Evangelho, era por meio de quê? De pesquisa. Não foi Deus que revelou, não.
No caso de Moisés, Moisés dependeu muito de revelação? Dependeu, ele estava escrevendo de coisas que ele não conhecia. Um exemplo, pastora, de revelação e inspiração seria o Salmo 110, quando Davi fala segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para Cristo. Totalmente revelação. Melquisedeque, ele poderia até saber pela tradição oral. Não é isso? Ele tinha esse entendimento. Rei de Salém. A gente sabe que na tipologia era Jesus, mas ele não sabia. Então ali é um registro, é o quê? É uma inspiração sem a revelação. Ok? Há uma diferença entre a forma de inspiração e a consequência ou o resultado da inspiração. As teorias de inspiração, iluminação, dinâmica e ditado estão ligadas à forma de inspiração, de modo que as teorias verbais ou plenárias estão ligadas ao resultado. Vamos lá. A teoria da intuição. Estou na página 20, estou na metade da folha. A teoria da intuição propõe que a inspiração é simplesmente uma percepção superior das questões morais e religiosas pelo ser humano natural. Os pelagianos e unitarianos pensam dessa forma. Que teoria é essa, gente? Que são o quê? Os pelagianos, eles vêm muito antes dos os filhos de Calvino, antes dos calvinistas, é muito antes. Esse pietismo, hoje o pessoal inventou de ser pietista de novo, né? Altamente piedoso, esse povo que inventou de ser piedoso agora, fora de ordem. O que essa pessoa pensa, um princípio moral? Eles acham que essa teoria da intuição, essa intuição é o quê? A inspiração é só uma percepção superior. Um religioso, por exemplo, ele tem essa questão moral mais aguçada. Isso já está nele, é natural. Ele só é um ser humano mais evoluído, no caso, religiosamente e moralmente falando. Essa é só uma teoria de intuição. A teoria da iluminação advoga que a inspiração é apenas uma intensidade na percepção religiosa do ser humano. Essa iluminação aqui é dada como sendo o quê? O upgrade na anterior, na intuição. Não é só a intuição, não. A iluminação é a intensidade da percepção religiosa do ser humano. Cada pessoa apresenta uma iluminação, enquanto que uns possuem mais iluminação do que outras. Schleiermacher, Neander e todos os teólogos do século XIX, eles acreditam nisso. O século XX também. Há algo digno de observação. Iluminação não é concernente à transmissão da verdade, senão à compreensão da verdade que já foi revelada. Por exemplo, todo texto bíblico é inspirado, sim ou não? Todo ele recebe. Você tem a revelação dele todo? Não tem. Existe uma pessoa que tem a revelação geral dos textos inspirados? Não, se tiver, ela já morreu, não está nem aqui. Mas o que seria a iluminação? O que seria a iluminação sobre isso? O texto já foi inspirado. Inspirado, ele está lá. Precisa de alguém que receba a revelação sobre ele. Além da revelação, tem o quê? A iluminação. É quando você consegue compreender aquilo que já foi revelado. Porque tem gente que só aceita o que o outro disse. Agora, tu ter iluminação sobre o que está revelado e inspirado é outro nível.
Tem gente que fica esperando só a revelação. Precisa nem estar escrito, não. Só quero que Deus me revele. Na hora Deus me dá. O que é isso? É o Chico Xavier que vai dizer uma coisa e tu vai vomitar na hora? Não precisa estudar, não. Na hora o Espírito me dá. E é o quê? Ele baixa. A Bíblia diz que o Espírito nos faz lembrar. E a gente só pode lembrar do que estudou. E a gente estuda o quê? O que está inspirado, não é isso? Aí na hora que tu estuda o que está inspirado, o Espírito traz uma revelação. Aí você o quê? Consegue abrir, né? Ver. Tudo bem, tu viu. Aí qual é a parte da iluminação? Quando tu compreende. Quando aquilo vira o quê? Querigma. Quando a palavra entrou em ti, tu recebeu antes de passar para alguém. Porque tem coisa que tu estudou, tá lá inspirado, Deus te deu a revelação, mas a iluminação só vem na hora que tu fala. Já passou por esse processo? Porque é um processo o quê? É um processo de compreensão da verdade do que já foi revelado. Então, a iluminação é um processo mais intrínseco, mais íntimo do que a revelação em si. É por isso que uma Bíblia fechada ela não pode fazer muita coisa. A inspiração em si, ela não faz muita coisa. Ela precisa de revelação e de iluminação. E digo mais, você pode não ter a iluminação. Você pode não entender, compreender e aceitar aquilo que te foi revelado. A revelação pode até chegar até você de uma forma intelectual. Mas se você não quiser, se você endurecer o seu entendimento, ela não vai ser iluminada em você, não. A iluminação não chega. Olha só o Salmo 119, o versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Paulo escreve, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. A iluminação geralmente acontece com a inspiração, mas nem sempre. Ok? Aí vem aqui a teoria, vou dar a última, a da dinâmica. A teoria dinâmica ressalta que Deus concedeu a capacidade para confiar na transmissão da verdade que os autores da Bíblia tiveram para propagar. Eles eram infalíveis no que concerne a fé e a prática, contudo, não em questões imediatamente religiosas. Alguns teólogos alemães pensam dessa forma. Essa teoria falha em apontar quais aspectos são essenciais e quais outros não são. Bem, Deus concedeu capacidade de confiar na transmissão da verdade que os autores da Bíblia tiveram que propagar. Só que isso é o quê? É uma questão prática da nossa fé, de forma prática. Pode ou não acontecer. Pode ou não a pessoa ter o discernimento e ter a capacidade. Então, umas pessoas foram capacitadas para confiar em Deus e na transmissão da verdade. Outras não. É falha essa teoria. É falha. Por quê? Porque essa dinâmica só funciona para algumas pessoas e outras não. O que falha nela? Dizer, não, pelo menos, quem não compreendeu é porque não está salvo. E quando a compreensão chega no não salvo? Como é que eu respondo essa dinâmica? A teoria da dinâmica. A teoria do ditado. Essa daqui é bem brusca, mas é que muita gente acredita. E ela é muito fundamentalista. Pouco prática. É o quê? Deus inspirou os amanuenses. Então, os escritores, eles eram só amanuenses. Essa teoria do ditado verbal, né, chamada, ela é uma das mais fracas. Porque você acreditar que Deus não respeitou
a capacidade de cada um, já é demais. Deus foi lá e vai com X. X ou CH, Senhor? CH. Não, não dá. Ditado verbal, palavra por palavra, ipsilitre, não dá. Ela é falha também. O Espírito Santo foi um escritor, na verdade, dos livros. Essa teoria, contudo, ignora a diferença de estilos, etc. e tal. Então, já falei sobre isso. Aí tem uma definição para você no terceiro parágrafo. Que, no caso, Davi poderia ter feito esses slides, mas Davi está desviado da teologia. Ele está em Baturité. Não sei por quê. Toda segunda-feira agora o Davi está em Baturité. Não sei o que é. Edilson paga mais do que eu, por acaso? O Edilson faz janta para ele, por acaso? Edilson deve pagar um mísero salário para ele. E eu não pago. A inspiração é melhor definida como o inexplicável poder que o Espírito Santo delegou aos autores sagrados para que fossem coordenados no emprego das palavras e preservados de enganos ou qualquer omissões. Tal ação do Espírito Santo é limitada aos escritores dos 66 livros da Bíblia. É por isso que fora dela não há inspiração. Nesse sentido sacro, não. Aí o Espírito Santo veio sobre mim, eu vou escrever um novo livro da... Vai não. O Espírito Santo veio sobre mim, eu vou gerar um filho. Vai não. Pense numa obra acabada, é essa da inspiração do Espírito no sentido salvífico, no sentido do registro da Escritura, ninguém mais. Ai, mas eu acabei de escrever um sermão aqui, que foi... O Espírito Santo te guiou no processo. Tem uma inspiração? Tem, mas essa preservação aqui, de forma plena, né? É também chamada de inspiração. Tem uma teoria chamada de inspiração verbal plenária, que é essa aonde até o suspiro a pessoa escreve, né? Que diz que foi o Espírito Santo quem guiou. Ficou definida só aqui dentro. Nós somos inspirados pelo Espírito Santo? Somos. Mas somos guiados dentro da luz que nós carregamos. Dentro da luz que a gente tem. Seria muito estranho... Terminou. A Lucibele está me dizendo. Seria muito estranho você ter um tipo de personalidade, uma cultura e um entendimento e Deus lhe usar para escrever uma coisa completamente distante do seu propósito. Impossível. Pois é. Só que Gálatas diz que mesmo que um anjo desça do céu e vos entregue um outro testamento, seja anátema. Paulo já sabia que os mormons iam se levantar, meu irmão. Parece que Paulo estava vendo Moroni dando as tábuas de pedra. Parece. Pense numa revelação profunda. Além de inspiração, revelação. Porque tu abre Gálatas, acho que é Gálatas 1:8, né? Tu abre isso, aí tu vê o mormon esticado lá, bem naquela página. Incrível, incrível, incrível. Amém? Vamos ficar de pé. Bahia ligadinha na aula de teologia. Muito bem, glória a Deus. Formando hereges em todas as gerações. Ótima aula. Gente, olha, é o seguinte, essa disciplina é minha, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Ela é minha, né? Essa disciplina foi dito desde o início, do princípio, do começo.
Mas eu sinto que eu preciso dar as próximas 2 aulas para o Wagner, porque não vai ficar... Eu não vou aparecer 4 vezes, né? Aí ele tem que aparecer 2 vezes no vídeo também. A ideia da aula foi dele, da aula ser aberta. Só que ele queria que fosse na quinta, sexta, tal. Aí vocês não quiseram, né? Então, assim, ele já perdeu no dia. Então, não vamos deixar ele perder na aula, né? Então, próxima aula, com certeza, vai ser bem melhor. E ele vai entrar nas 2 últimas aulas, que vai ser o quê? A teontologia. Vai falar sobre a existência e a natureza de Deus, as 2 últimas. Essas 2 foi escritura e as outras 2 é Deus, propriamente dito, ok? Tem um lanche lá atrás, libera o Wagner, né? Tem um lanche lá atrás, eu não quero levar para casa, por favor, lanchem, tá? Que eu trouxe, tem um lanchinho delicioso ali, lanchem, hein? Por favor. Conte comigo. Obrigada, Senhor, por essa noite. Nos dá graça, nos enche de prazer, Senhor, de estudar a Tua palavra. Obrigada, Deus, pela disposição dessa multidão de homens e mulheres que estão aqui. Muito obrigada mesmo, porque é muito bom saber que existem pessoas motivadas a aprender a Tua palavra, para estudar, Senhor, a Tua palavra de forma mais aguçada. Eu oro para que Tu nos abençoe essa semana que está começando agora, seja uma semana protegida e guardada por Ti. Nos dê, Senhor, uma semana muito cheia da Tua presença. Nos guarda, nos leva para casa, debaixo da Tua proteção, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser. Aí, segunda-feira eu vou estar de coordenadora e de merendeira. Eu vou fazer um lanche